Signo de Touro, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Touro. Não ressoará com todo mundo, pegue só o que fizer sentido. O que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo neste canal, eu te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações, assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E também curtir, comentar, compartilhar, hypar o vídeo, porque dessa forma me ajuda o canal a crescer e também como forma de agradecimento. Além de talvez essa mensagem chegar para alguém que precisa ouvir isso. A leitura de vocês sai toda terça-feira às 19 horas, junto com o complementar oposto que é Escorpião. Aqui nesse canal eu misturo constelação familiar, então aqui eu tenho uma bandeja com água, ó. Tem os bonecos da constelação, aqui tá a energia representando o signo de Touro. O arcano 0 do tarô, que traz o inconsciente para a consciência. E a astrologia junto com o tarô, com os oráculos e runas. Enfim, vamos lá. Fundo do deck, que é o que resume a leitura. A gente tem o arcano do mundo, Touro, que é a completude, que é um momento de realização, onde você tem todos os, como se diz? Todos os recursos, né? Físico, mental, emocional, espiritual, financeiro, e fecha um ciclo com maestria. Olha, na sequência do fundo do deck, o 10 de ouros, que é uma completude e um aproveitamento material. Só cuidado com algumas energias, me veio inveja, mas a gente já vai entender isso. Tem o 2 de paus. O 2 de paus, sabe aquela expressão, parado feito um 2 de paus? Só que o 2 de paus não é só pode simbolizar uma paralisação, sim, mas também ele pode falar de uma paralisação estratégica, para planejamento, para replanejar algumas coisas. Não é uma interiorização, não é algo emocional, não, é estratégico mesmo, de trabalho, de negócios. E olha que interessante, na sequência, o arcano da morte. O arcano da morte, ele é maravilhoso, porque ele mostra um fechamento de ciclo, para que algo novo e melhor venha. E na sequência, a gente tem o arcano do diabo. Aqui pode ser tanta coisa, gente, mas tanta coisa. Pode simbolizar algo no sentido... Eu já vou clarificar a carta para a gente entender. Pode ser algo interno, como, por exemplo, ego. Pode ser um vício, não necessariamente em droga, sei lá, pode ser um vício em comida, um vício numa forma de pensar, inclusive. Pode simbolizar magia, inveja. Vamos tentar clarificar para ver o que a gente está falando aqui. E na sequência, tá? Na sequência saiu o 8 de ouros, que simboliza muito trabalho e recompensa financeira. Ainda não dá para parar, né? Eu vou viver só de renda. Não, ainda tem muito trabalho, mas é um trabalho que tem recompensas aqui. As de espadas, que é um impulso mental para que você consiga ter novas ideias, novos projetos. O mental, tá? Na sequência... Uau, tá muito bom. Peraí. Na sequência, o eremita. O eremita, ele traz um momento de interiorização, onde você consegue enxergar as coisas que estão ocultas no inconsciente, seja no inconsciente coletivo, da empresa, das pessoas, da família, da sociedade, ou do seu inconsciente pessoal e individual, que antes você não estava vendo. Tá vendo que ele tem uma lamparina aqui? Então ele mostra aonde que está o bloqueio, onde está o conflito, o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, o que precisa ser ressignificado.
que precisamos mudar. Ele é um arcano que traz esse alerta. Eu vou colocar o que está no inconsciente aqui para o consciente, né? Mas tem um alerta aqui. Por outro lado, sai o 5 de copas na sequência. O 5 de copas é uma carta que fala que muitas vezes, aqui pode ressoar para algumas pessoas, não para todo mundo, onde algumas vezes a gente fica olhando, tá vendo que ele está olhando para o que caiu, para as copas derramadas? Copas significam as emoções. Então, alguma coisa que passou, que ficou, alguma dor, algo que aconteceu, a pessoa fica lá remoendo, digamos assim. E aí, tem duas copas em pé, duas emoções estão ali, ó, esperando para o negócio dar certo, para as coisas fluírem, mas você fica olhando para a dor. Pode ser um alerta, não significa que vai ressoar com todo mundo, mas na sequência sai o Sol. O Sol, ele é a melhor carta do tarô. Ele clareia aonde está oculto, o que está obscuro, o que está escondido e traz prosperidade, abundância. Talvez precise clarear algumas dores aqui, tem um coração partido, não seriamente afetivo, né? Pode ser de várias ordens aqui. Aqui é uma dor lascada. Como saiu o 10 de ouros e o 8 de ouros, que são energias de dinheiro, de matéria, eu vou colocar a energia do dinheiro para a gente entender. Esse coração machucado aqui, eu vou colocar com esse coraçãozinho pretinho aqui, que tá com dor. Dados astrológicos. Casa 5, que é uma casa de talento, de relacionamentos passageiros também. Uma casa de criatividade. A criatividade normalmente está ligada ao feminino, tá? Energia de escorpião, o que significa isso? Que é uma emoção. Escorpião é um signo de água, é um signo de emoções. E são as emoções mais profundas. O escorpiano, que é o complementar oposto de touro, ou seja, o que o touro precisa trabalhar, o escorpião já tem. O que o escorpião precisa trabalhar, o touro tem. São complementares opostos. Então é sempre importante dar uma olhada no seu signo complementar oposto, além do signo lunar, da Vênus, do ascendente, ou de signos fortes, porque no complementar está o que eu preciso desenvolver, o que eu preciso aprender, o que eu preciso fluir, frutificar. Eu vou colocar a energia de escorpião, do signo de escorpião, que pode ser uma emoção muito profunda, mas o escorpião tem uma característica muito, muito legal. Assim, as pessoas falam mal do escorpião porque não conhecem. O escorpião é aquele que quando derruba, quando vai lá para o fundo do poço, ele volta, mas ele volta renascido, com uma força. E aqui tem questões do inconsciente profundo, representados pelo eremita. Eu vou colocar Urano. Urano simboliza o inconsciente pessoal, individual, profundo. É o fundo do poço, teu porão é Urano. Como símbolo, né, do inconsciente. Porque aqui eu trabalho com a psicologia analítica, que usa Jung, ensinou o tarô como símbolo, a astrologia como símbolo e o I Ching como símbolo. Eu falo que ele não conheceu as runas, porque as runas têm um significado psicológico assim muito grande. Então aqui Urano representa, simboliza como arquétipo o inconsciente pessoal e individual profundo. Netuno representa o inconsciente coletivo ancestral. Eu não sei o que está aqui. Eu não sei que dor é essa, né? A gente vai tentar clarificar aqui com o tarô, com a constelação, com as runas, com o baralho. E sai a energia do nó do sul. O nó do sul, ele fala de ciclos em aberto. Coisas que eu não concluí ou que ficaram mal entendidos, que aí eu não consigo avançar para o nó do norte, que é o meu propósito, a minha estrela, a minha luz. Então, nó do sul, que está em aberto, tem alguma coisa em aberto, eu preciso olhar para o inconsciente, às vezes um mal entendido, uma coisa que ficou sem dizer, aquela pessoa fica mandando aquela energia. Deixa eu tentar clarificar aqui, clarificando o arcano do diabo para o signo de touro.
Carta da simplicidade, talvez esteja falando de ego. E ruptura. A morte também já fala de ruptura. Então, alguma coisa aí que precisa ser encerrada, nó do sul, quebrada, cortar vínculos, para conseguir seguir no novo, né? Mesmo que no passado essas questões trouxessem dinheiro, tudo, mesmo que isso doa, às vezes é necessário encerrar ciclos. Mais uma carta, por favor, para o Arcano do Diabo. Esse Arcano do Diabo ali na bandeja, ele tá junto com a morte, então é alguma coisa emocional, profunda, dolorida, que precisa ser encerrada. A morte é, você precisa trazer a consciência do que aconteceu. Por isso, engasguei. Por isso o eremita. O eremita, ele traz o que está lá no inconsciente. E caíram mais 2 cartas aqui. Além da ilusão, ou seja, às vezes a gente cria uma ideia de uma pessoa. Outro dia eu falei assim, eu ouvi uma frase onde assim, não é que as pessoas se revelam, que as pessoas mostram quem são. As máscaras caem, elas usam máscaras. Não é que as pessoas mudam, as máscaras que caem, né? Mas é necessário experienciar esse novo caminho sem essa pessoa. Tem essa pessoa, essa sociedade, essa situação, esse trabalho, enfim, tem um fechamento de ciclo. E isso, aqui é o fundo do deck, é o que resume a leitura, vai te trazer uma completude. Aprendizado para o signo de Touro. A temperança. A temperança é a necessidade de reciclar alguns sentimentos, algumas ideias, algumas posições, alguns pensamentos. Às vezes os pensamentos, eles são... Você fica com uma ideia fixa, não, que eu vou fazer esse projeto, mas às vezes é necessário mudar, é necessário trazer novos ares, novos projetos, novas ideias, novas emoções. Precisa olhar para o inconsciente, deixar no passado sem ficar lamentando, olhar para o que está em pé aqui, porque isso vai te trazer uma luz, um sol, mesmo que isso doa. Esse aqui tá doendo, hein? Nossa, esse coração deu até um aperto no meu peito aqui. Mais uma carta complementando a temperança, complementando o aprendizado para o signo de Touro. Caíram 3. O carro, o enforcado e o cavaleiro de espadas. O cavaleiro de espadas, ele fala de uma ação mental, assim, vamos mudar, vamos fazer, bora, né? O enforcado, todo mundo acha que é uma carta ruim, né? Ou dependurado. Gente, olha como ele tá feliz, ele tá sorrindo, ele tá... Simboliza olhar o mundo. É que o nome enforcado é horrível, dependurado. Ele não tá enforcado, gente, ele tá preso pelo pé, mas... ele está olhando o mundo por outra perspectiva. É isso que pede essa carta. Então, quando a morte aqui encontra essa energia do mental, que pede para que isso vai trazer dinheiro, para que você veja o mundo por outra perspectiva. O sol, sol e diabo. Sol e o diabo. O sol vai iluminar o que estava oculto. Eu vou usar o baralho cigano para clarificar isso. Que ele é mais fofoqueiro. Na verdade, mais fofoqueiro é a Sibila, né? Que também é um baralho cigano, mas é um cigano italiano. Peraí. Vamos primeiro entender aqui. O sol vai trazer a clareza do que está oculto no arcano do diabo. Às vezes oculto até no seu próprio inconsciente. Acredito que não, porque o seu inconsciente está aqui. É ligado a uma terceira pessoa. Isso tem algum ciclo em aberto, te atrapalhando. Isso mexe profundamente com as suas emoções. A energia do escorpião. Escorpião é assim, é o emocional profundo. E normalmente, meu coração tá apertado quando eu falo isso. Tem uma dor mesmo aí. E saiu o arcano do carro. O que é o arcano do carro? As pessoas falam assim, saiu o arcano do carro significa que a vida vai andar. Depende. O arcano do carro é uma carta 7. Como todas as cartas 7 do tarô, ela exige que a pessoa tome rédeas da própria vida. Tem o cavalo de uma cor e o cavalo de outra cor. Para alguns tarôs é leão, enfim. O que significa isso? Significa uma dualidade.
Então, talvez alguns projetos, emoções, pessoas deem um palpite A, outras um palpite B. Ou seja, a vida vai puxar para um lado e para o outro. Só que é você que está nas rédeas da sua vida. A hora que você encerra esse ciclo aqui, ó, nó do sul com nó do norte. A hora que você encerra o ciclo, a hora que o sol clareia, traz informações, o nó do norte conecta aqui. Você consegue avançar. Norte, o rumo, o azimute da sua vida. E isso é algo que preenche a sua alma, porque está ligado ali a Urano, que é o seu inconsciente profundo. Eu vou colocar também a energia de Vesta. O que é Vesta? É o seu eu superior. É a sua essência, mas você tem que tomar as rédeas da sua vida. Arcano do carro. Cavaleiro de espadas, mental, ação, temperança. Muda os pensamentos, muda os sentimentos, recicla isso, veja o mundo por outra perspectiva. Às vezes a gente tem uma zona, entre aspas, de conforto. A zona de conforto, ela é extremamente desconfortável. Você tá lá sentindo um desconforto, essa pessoa falou um negócio que te incomodou, você deixou quieto. Aí aprontou outra coisa, você passou pano. Chega uma hora, você vai esperar até quando, né? Um exemplo aqui, enfim. Para assumir o que é seu por direito divino. Olha lá, Vesta, a sua essência, o seu eu. Eu vou colocar Plutão. Plutão é poder. Mas é poder interno, poder de escolha, poder de decisão, poder em colocar limite, poder em falar não, em assumir o controle da sua vida. Já vamos entender isso daqui. Vou usar o baralho cigano, clarificando 5 de copas, eremita, o arcano do diabo e o 3 de espadas, que é esse coração partido aqui, por favor. O 3 de espadas, que é esse coração partido, é assim, ele vem depois de um 2 de espadas, ou seja, te avisaram, e você foi percebendo, mas você foi deixando, chegou uma hora, clarificando o arcano do diabo, por favor, você vai ter notícias, o sol vai iluminar ali, uma pessoa falsa. Pode representar autoridade também, mãe e tal, mas é uma pessoa falsa. Sabe, ai, que fofinho, que é o ursinho. Dá um abraço pra você ver se ele não te mata. É isso. Eu vou colocar essa falsidade. A dor que você vai sentir aqui, na verdade, é por você ter criado uma imagem pelo que essa pessoa tentou mostrar, mas ela não é nada disso. Então, tá vendo o braço que vira uma cobra aqui? Vamos lá. Essa pessoa falsa aqui, que eu tô clarificando o arcano do diabo com baralho cigano. Clarificando o 3 de espadas, por favor. O que essa pessoa aprontou? É uma pessoa mascarada. E você vai ter notícias. A carta também fala de notícias e fala de pessoas mascaradas. Cavaleiro. Mensageiro. Clarificando, por favor. 5 de copas, olha só. Olha que interessante. A chave. A chave é a mudança. Uma chave, ela pode tanto abrir quanto fechar portas. Mas você tem a chave na mão, depende de você guiar este carro da sua vida. E a carta do caixão. A diferença da morte no tarô para a morte, para o caixão no baralho cigano, é que aqui é sem luto, é papum. Aqui tem um período de entender o que está acontecendo, de processar, tem uma dor, tem um luto. Aqui não, aqui acabou, né? E olha que interessante, essa pessoa provavelmente mexeu com seu poder interno, poder de escolha, poder de decisão. Às vezes ela manipula, mente, trai, enfim. E esse aspecto está ligado ao seu inconsciente coletivo ancestral. Provavelmente você atraiu esse tipo de pessoa porque tem uma dor no seu inconsciente ancestral que precisa ser trabalhada. Isso quem está mostrando aqui é a constelação. Então, recomendo, indico que faça uma constelação. Aqui eu não vou fazer uma constelação completa, porque são muitas energias. Eu vou mostrar, ó, tem uma dor do seu inconsciente coletivo ancestral que está atraindo esse tipo de pessoa para sua vida. Porque assim, tá, corta com essa pessoa, só que se eu não tiver o aprendizado, o amadurecimento, o entendimento, eu vou voltar a atrair esse tipo de pessoa.
não a mesma, mas uma outra pessoa com as mesmas características, que vão voltar a me trair, que vão passar a perna, enfim, né? Vamos continuar aqui. Energia do bloqueio para o signo de Touro. Quando envolve dinheiro, né? Esse negócio aí é golpe envolvendo dinheiro. Será esse coração peludo aqui, que tá aqui isolado? Peraí. Energia do bloqueio, por favor. Nossa, voou a carta. 9 de ouros. Vou só descolar da borda. O 9 de ouros é uma carta linda, maravilhosa. É uma carta que fala de um usufruir do dinheiro, dos bens, do recurso, mas também pode falar de uma vaidade, de um ego, de um exibicionismo, de um status. Olha onde eu cheguei. Só que isso aqui está no bloqueio. Essa energia, dinheiro não pode ser bloqueio. Agora, a forma com que se usa o dinheiro, né? Enfim, se foi por mais uma carta para o bloqueio, por favor. Já vou clarificar. Pode estar ligado ao ego, manipulação. Clarificando 9 de ouros para o signo de Touro, por favor, mais uma carta. Quando não cai, é outro baralho, né? Vamos usar o tarô de Osho. Clarificando 9 de ouros, de novo, além da ilusão. Então, tem gente que estava iludida aí com uma questão profissional ou financeira, ou em relação a uma pessoa muito vaidosa. Sabe aquele de pessoa que come mortadela, rota peru? Pede para você desacelerar, para conseguir enxergar as coisas. Silencia, ó, eremita. Silencie, olhe para dentro para entender o fato. Isso aqui é muita energia de escorpião. O escorpião é muito quieto, tô na dele. Mas ele já sacou de longe as pessoas. Nossa, o escorpiano tem projeções aí. Alguém projetando em você, ou enfim, projetando uma inveja, e pede para você se aventurar. Me veio um outro baralho aqui para clarificar esse 9 de ouros, clarificar essa projeção. Clarificando a carta do bloqueio, por favor. É algo ligado a uma sociedade, a um grupo de pessoas. Pode ter cunho religioso. Tem energia de um homem aí. Um homem que vai ajudar, um homem bom. Inveja. Eu senti que era inveja. Eu precisava caísse a cara, porque eu sou São Tomé. Eu não falo só quando eu intuo aqui. Energia de inveja aqui, de fofoca, de maledicência. Tudo isso aqui. É isso que bloqueou o seu 9 de ouros. O que está no inconsciente do signo de Touro? 9 de espadas. É um cansaço mental. É aquela carta assim, gente, até durante os sonhos eu sou atormentado, né? Então você está exausto, como se não encontrasse a saída da situação. Mas, então, às vezes, uma leitura particular de tarô, procura um oraculista, eu também faço leituras particulares, uma constelação para clarificar onde está o bloqueio, uma apometria, neurociência, são técnicas que eu trabalho também. Porque você está numa exaustão mental e não está enxergando. Por quê? Porque tem fofoca, maledicência, energia de inveja. Aí as coisas não dão certo porque tem influências energéticas. Eu estou falando de formas, pensamentos, não, por isso eu tenho o arcano do diabo, não necessariamente uma magia, né? Inveja é terrível, terrível. Passado consciente para o signo de Touro. Passado consciente, uma carta, por favor. Aí eu vou aceitar. Muitas, mas eu vou aceitar. Saíram 4 cartas. No passado consciente tinha aqui um festejar, uma comemoração, tinha uma alegria perto dessa pessoa, mas acho que a máscara caiu. O valete de copas é um início emocional, então tinha aí talvez aí eu preciso clarificar isso aqui, talvez um affair, alguma coisa assim. Tinha um início de ação, valete de paus, ou pajem de paus, ou pajem de copas. Só que houve interferência da justiça. Aqui eu tô falando de justiça divina.
Eu vou colocar aqui a Palas Atenas como símbolo da justiça. Gente, me deu... Nossa, foi direto. Me deu dor de estômago. Aqui tem água na bandeja, os bonecos são de EVA e eles se movem conforme o campo morfogenético do coletivo de touro com o qual eu estou me conectando. Tá? Então tinha uma comemoração, tinha uma alegria. No passado, aqui é passado consciente. O que a gente pode esperar dessa situação? Ah, e o 3 de paus, que era um início de ação também. Desculpa, essa carta caiu aqui. Depois do 2 de paus, depois que você ficou refletindo, tal, estrategicamente, começa um movimento. Aqui é uma ação mesmo. Tá? O resultado esperado aqui é um compartilhar material. Então, talvez, para algumas pessoas, pode ser quando você desfaz a sociedade, dividir as coisas, um divórcio, enfim. Mais uma carta para o inconsciente do signo de Touro, por favor. O julgamento. O julgamento, ele fala de ancestralidade. Olha lá, Netuno. De padrões repetitivos no inconsciente, que muitas vezes você está ligado. Então, realmente, é uma constelação que vai trabalhar isso, esses ciclos em abertos. Ali, Urano se conectou com o arcano zero. O arcano zero é o que traz para a consciência onde está o problema. Significa que, mas não é do inconsciente coletivo ancestral? Sim, mas o que tem em você que se conectou com essa dor? Então, por exemplo, eu, Elaine e Cristina. No meu passado, nos meus ancestrais, houve guerras, tudo, né? Se a gente abrir o livro de história. Tá, agora o que tem em mim que eu me conecto, o que tem no meu inconsciente pessoal, individual, que eu me conecto a essa dor, a essa guerra, a essa escassez, enfim, que os meus ancestrais viveram. Então, uma boa constelação é que vai olhar para o inconsciente coletivo ancestral e para o inconsciente pessoal, para que haja realmente a desidentificação psíquica e emocional. Então, ali, olhando para o seu inconsciente, trabalhando o seu inconsciente pessoal, você consegue avançar, mergulhar no seu inconsciente, aqui é o eremita, e avançar no seu propósito. E ó, tá vendo aí quando eu falo isso, começa a afastar a falsidade aqui, as pessoas que traem. É preciso saber o que em você, porque às vezes é uma energia psíquica, uma energia mental. Às vezes a gente abre brechas no nosso mental, ou porque fica triste, ou porque... Tudo bem, todo mundo tem o direito de ficar triste, mas às vezes a gente fica remoendo, fica com pena da pessoa, abaixa a frequência vibratória. Então, o que tem em mim que eu atraio essa situação? Isso precisa ser olhado, precisa ser trabalhado. E a partir do momento que a gente toma a nossa força, nosso lugar de poder, a situação muda. Porque é sempre sobre a gente, né? Nunca sobre o outro. Influências externas para o signo de Touro. Ai, briga, gente. O 5 de copas é assim, é briga deliberada. É diferente do 7 de copas. O 7 é uma briga mais oculta, assim, é mais tiro, porrada e bomba, digamos assim. Deliberada. Então tem influências externas, sim. Tem gente... Às vezes é uma separação, um divórcio, ou uma separação de sociedade. Vai ter briga. Vai ter briga, vai ter... Agora, ok, separa... Limpa isso do caminho, encerra esse ciclo, segue a sua vida, fala o que precisa ser dito, mesmo que doa, que machuque, com gentileza, é claro, né? Mas assim, olha, não posso permitir mais que isso aconteça, enfim, né? Coloque tudo para fora, mesmo que a outra pessoa brigue, vá com a consciência do que vai acontecer. Mas se trabalhe internamente, interiormente, para que você não atraia essa situação novamente. É isso que eu estou falando. Então, aqui precisa ser encerrado. Ok,
Mas o que eu preciso fazer para que isso não volte a se repetir na minha vida? E é isso que eu estou sugerindo, um trabalho no seu interior. E as cartas também pedem, ó, pede o eremita aqui, para olhar para dentro, tá? Medos e temores do signo de Touro. Rei de Copas, saiu invertido. Rei de Copas é o domínio do mental, desculpa, do emocional, mas ele saiu invertido, como se você não tivesse esse domínio neste momento. Então precisa trabalhar o seu emocional, é isso que eu tô falando, porque tem algo, sempre tem algo nosso que se vincula ao outro, né? No mínimo um aprendizado. Então tem aqui algo que você não está conseguindo dominar no seu emocional. Resultado esperado. O Hierofante, que é o Papa. E o 6 de paus. Uau, o 6 de paus é vitória. Olha os louros da vitória ali. Então trabalhe o seu emocional. Coloque esse rei de copas na posição correta. Enfrente essas brigas. A pessoa está querendo brigar? Olha, vamos compartilhar, vamos dividir. Se precisar chamar um advogado, a gente chama. Enfim, faz o que precisa ser feito. E aqui vem o Hierofante, ou o Papa. O que é o Hierofante, o Papa? Ele é o Quiron, na mitologia grega. É aquele que tem a sabedoria. E é uma sabedoria que se conecta a uma sabedoria ancestral. E você tem uma sabedoria ancestral com você, porque está ligado ao seu eu superior aqui, a sua Vesta. E isso precisa ser reforçado, trazido à tona, trazido à consciência, te dando força, para que você não atraia mais esse tipo de pessoas que traem, que manipulam, que mentem. Sempre tem um aprendizado. Vamos tirar uma runa. As runas têm significados psicológicos muito profundos. Uma runa como um resumo da leitura. Pronto, Berkana. Berkana. Vamos ver o que ela significa. Berkana, crescimento. Esta runa está relacionada à lua. Lua fala de emoções, gente. Ó, tudo falando de trabalhar as emoções. Eu sei que Touro é um signo de terra, um signo mais matéria, que não olha muito para as emoções, mas, gente, precisa. O complementar oposto de vocês é Escorpião, que é o signo emocional mais profundo. A lua, considerada a grande mãe, símbolo da fertilidade. Ó, casa 5 é criatividade, é talento. Por isso, Berkana proporciona o poder feminino, vou colocar Vênus, o poder feminino da procriação e crescimento em todos os aspectos, que podem refletir no amadurecimento de ideias, negócios, eventos familiares. Seu sentido de crescimento também está relacionado ao amadurecimento pessoal, sendo assim, exigirá isso de você. Então, exige que você olhe para dentro, que você trabalhe as suas emoções, ok? Quais são os alertas desta carta, dessa runa? Cuidado com bloqueios que podem estagnar os seus projetos, ó, o 2 de paus aqui, ó, o seu crescimento. Isso pode atrair o fracasso. Berkana vai exigir o progresso interior para que você aprenda a analisar a situação e detectar os pontos que impedem o seu caminhar. Na família poderá haver desentendimentos e aborrecimentos. Saiu aqui o 5 de paus, briga mesmo, né? Então, a hora que você enxerga os pontos internos que precisam ser melhorados, amadurecidos, você cresce. Quando a gente cresce interiormente, consequentemente, a gente cresce exteriormente. É isso. Bom, gratidão. Ah, deixa eu tirar mais. Pera, que me empolguei aqui. Deixa eu tirar uma carta da roda de cura, que ela vai trazer alguns pontos inconscientes do pensamento. Crenças limitantes, às vezes, uma carta para o resumo da leitura. E vou tirar também 3 cartas do oráculo do poder da lua. Estão me falando aqui que é do oráculo da benzedeira. Ok, vou tirar do oráculo da benzedeira. Caíram 2 cartas. Lua da neve, que fala de equilíbrio emocional, força mental,
percepção dos pensamentos e sentimentos alheios. Quando a gente está bem trabalhado internamente, dentro da gente, a gente consegue perceber os pensamentos e sentimentos alheios. As intenções, as más intenções. Mesmo que não seja declarado, você vai sentir um negócio estranho. Fala, ih, tem coisa estranha aí. Né? E a carta do Criador, que fala de desenvolvimento pessoal, de mudança, de fé. Um aconselhamento, por favor, do oráculo da benzedeira. Alegria, ai, virou um monte. Vem celebração, hora de celebrar. Cuide da sua autoestima, a carta da verdade. Justiça, olha aqui, ó, Palas Atenas, saiu justiça no tarô e no oráculo. Quem planta sempre colhe, carta da justiça. E cartas de recordações, perdoar e agradecer sempre. Mesmo que essa pessoa tenha passado a perna em você, ela trouxe um aprendizado, né? Então, é olhar com gratidão, mesmo que doa, que tenha briga, e perdoar, trazer uma luz aqui, um entendimento, isso aqui precisa ser acolhido, porque deixa eu ver, clarificar esse coração aqui, tá machucado, né? Tá bem machucado. Clarificando o 3 de espadas, porque é esse coração machucado, esse 3 de espadas aqui, ó, que fecha os seus caminhos. Afetivos, profissionais, familiares. Ok? E Alce, me deu um aperto no peito. É uma dor mesmo. Espero ter ajudado. Curta, comente, compartilhe, hypem o vídeo e a gente se vê na próxima leitura.